Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Primeiramente, pedindo ao nosso Deus que seja com cada um de nós, que sobre nós esteja derramado o seu amor, a sua graça, as suas misericórdias e as suas bênçãos. O tema do estudo desta manhã é: como podemos definir as 7 cartas do Apocalipse em nossos dias? O texto básico está em Apocalipse 1, verso 3, que assim nos fala: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Só iremos entender o que nos fala esta palavra se lermos e estudarmos o Apocalipse. Veja o texto básico, o que nos fala. Aquele que crer, este será bem-aventurado. Porque a palavra nos adverte de que devemos entender de que as coisas que nela estão escritas. Isso porque temos que ver, entender e crer por fé nas visões que teve João, pois elas só poderão ser vistas e entendidas pelos verdadeiros cristãos. Aquele que tiver dúvida da verdade dessas visões está um tanto quanto afastado de Cristo e pode estar apostatando de sua fé. João vê Jesus no meio de 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, verso 13. Tem nas mãos 7 estrelas, símbolo este que personifica as 7 igrejas universais e que assim são reconhecidas pelo mundo. Ali Jesus é apresentado como sendo o próprio Deus. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse 17, verso 14. A palavra nos revela quem serão aqueles que vencerão com Jesus. Aquele que crer será aquele que com ele irá vencer. É o que nos revela a palavra. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Por isso é que temos que conhecer as 7 igrejas para saber em qual delas nós estamos. Aquele que vencer ainda receberá, como Jesus, um novo nome que é desconhecido de todos. Veja o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 17. Aquele que crer e vencer terá uma vida de glória com Jesus, mas para isso temos que ter fé nessa palavra. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus também terá um novo nome. Apocalipse 3, verso 12. Há muitos que diz que este livro de Apocalipse fecha a Bíblia, que foi aberta com o livro de Gênesis. Isso não é verdade, pois esta palavra é quem vai abrir o selo de nossa vida eterna, podendo ser este o segredo do 7º selo, que só será revelado àqueles que vencerem. Não pode ser o fim, pois Apocalipse é sim a palavra final que faz revelações ao povo de Deus, é a sua igreja que o busca em espírito e em verdade.
Essa palavra nos abre um caminho de esperança infinita em uma outra vida junto de Jesus. A prova de que este livro da palavra não fecha a Bíblia, encontramos no próprio livro estudado. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, verso 5. Palavras verdadeiras e fiéis. Vemos que não é o fim, pelo que a própria palavra diz. Veja o que diz. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22, verso 10. A palavra não foi selada por determinação do próprio Jesus. A sua volta dará cumprimento à palavra que vem sendo dita em toda a Bíblia. Vencerá a igreja que neste mundo representa a nova aliança. O povo que for reconhecido não como um povo qualquer, mas como sendo a igreja do Senhor, povo de Deus, que volta sempre ao primeiro amor. E assim é igual à igreja de Éfeso. Assim, as 7 cartas que foram escritas para as 7 igrejas são um alerta para esta igreja que somos nós. E para aqueles que vencerem haverá uma bênção especial, uma esperança de vida com Cristo, longe da dor, da separação e do sofrimento. Basta para isso essas revelações apocalípticas que são lidas, estudadas e respeitadas como sendo verdadeiras, a palavra que só encontramos e entendemos por fé. Que igreja estamos seguindo? O que elas são e o que representam? Vamos estudar melhor as 7 igrejas. Só assim é que poderemos saber qual é a sua importância. As 7 igrejas serão julgadas e certamente não será o templo, mas o povo. Mas quem são os membros dessas 7 igrejas? É importante que se saiba que o Apocalipse foi escrito por João, mas que toda a revelação ali contida foi citada por Jesus. Encontramos no livro de Apocalipse 7 igrejas, 7 sinais, 7 selos, 7 últimos flagelos, 7 trombetas, 7 condenações, 7 novas coisas, entre elas novo céu e nova terra, onde o povo de Deus irá habitar. Veja que as descrições estão em número de 7. Mas vamos nos deter nas 7 cartas que foram dirigidas às 7 igrejas. Elas são de advertência e que foram ditadas por Jesus. E o que fez foi para nos advertir de que ele voltará. E tudo que foi revelado a João foi feito por amor à sua igreja. As cartas foram dirigidas aos 7 ministros que foram por ele denominados por anjos. Ao ditar estas cartas, ele demonstrou o seu amor. Ali encontramos palavras de louvor, de repreensão, de exortação e de promessas. O que foi dito para aquelas igrejas é o mesmo que ele nos fala hoje. A igreja de Éfeso. Esta era uma igreja apostólica que trabalhava arduamente pelo nome do Senhor, incansavelmente, que odiava o pecado, a obra dos nicolaítas, mas que negligenciou e deixou o seu primeiro amor, que Jesus alerta para se arrepender, lembrando-se de onde caiu e que volte ao primeiro amor. Depois encontramos a igreja de Esmirna, igreja pós-apostólica, que foi duramente perseguida por Diocleciano e por Constantino, e por isso era uma igreja pobre de recursos, mas verdadeiramente rica, pois persistiu e mesmo enfrentando as mais duras perseguições, manteve-se firme.
mas o Senhor a convida a ser fiel até a morte, e assim receberá a coroa da vida. Isso é um alerta para nós. Temos que permanecer fiéis até o fim. Encontramos a igreja de Pérgamo. Era esta uma igreja mundana e pervertida. Esteve sempre debaixo dos favores do imperador Constantino, que a declarou como sendo uma igreja cristã em Roma. Veja o que está escrito a respeito dessa igreja, que foi levada para Roma, onde passou a viver em um ambiente perverso. Parecia ser cristã, mas era infectada de heresias. Conheça as suas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, verso 13. Fica entendido que Satanás habita em Roma. Seguia as obras de Balaão e dos nicolaítas, a quem Jesus diz odiar. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, verso 15 e 16. São palavras do Senhor que ainda os convida ao arrependimento. Igreja de Tiátira. Esta é a igreja papal, pois pratica boas obras, mas que tolera a falsa profetisa. Veja o que diz a palavra. Deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Apocalipse 2, verso 20 e 21. Práticas que vai de encontro ao cristianismo. Veja o que fala o Senhor. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Certamente que nela não haverá arrependimento, e haverá nela idolatria e pecado até o fim. Vamos à igreja de Sardes. Esta foi a igreja que deu início à reforma que se deu por haver incompatibilidade de alguns com as normas da igreja, coisa que ocorreu nos séculos 16 e 17 depois de Cristo. Esta sempre foi considerada uma igreja morta. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, verso 1. Mas para aqueles que não aceitaram o jugo dessa igreja, dela se afastaram e fizeram a reforma do cristianismo, Jesus lhes fala. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de branco, portanto são dignas disso. Apocalipse 3, verso 4. A igreja de Filadélfia. Esta era uma igreja missionária que teve seu início com o movimento puritano. Todavia, era uma igreja fraca e, embora de pouca força e muito trôpega, continuava fiel. Era uma igreja de pouca força, mas determinada em servir verdadeiramente a Jesus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, verso 8. A igreja de Laodiceia. Esta é a igreja rejeitada, pois é a igreja morna que se satisfaz consigo mesma. Sempre elabora projetos egoístas, são melhores do que os demais cristãos. Só a sua igreja será salva, constituída de povo orgulhosos de suas riquezas, povo arrogante, que por suas atitudes tornou-se pobre espiritualmente e que por isso tornou-se cega, miserável e nua. Veja a palavra. Como dizes,
Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3, verso 17. O próprio Jesus os aconselha assim, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas. Desculpe, e não apareça a vergonha de sua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, verso 18. Se não houver arrependimento dessa igreja, triste será seu fim. Pois assim Jesus fala: assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, verso 16. O de Gênesis trata do início e Apocalipse trata do fim. O livro de Gênesis trata do início e o livro de Apocalipse trata do fim de toda a história do cristianismo. Vemos o paraíso perdido e o paraíso restaurado. No primeiro encontramos perdição e no segundo salvação. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27. Vamos fazer uma breve comparação do Velho e do Novo Testamento para sabermos se há mesmo uma união dos dois e se Apocalipse resume ou não toda a palavra. Em Gênesis, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, verso 1. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1, verso 9. Adão juntou-se a Eva e assim teve início o pecado, pois foi aí que surgiu Satanás. No Apocalipse se deu o seu fim. Em Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. Aquilo que foi criado no início de tudo já não existia mais. Agora já havia um novo céu, uma nova terra. Essa nova terra que foi criada é a cidade santa. É a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. As bodas agora não mais será de um homem com uma mulher. Vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, verso 7. Com esta união ocorrerá o fim do pecado e o fim de Satanás. Em Gênesis, o pecado teve início, em Apocalipse, o pecado tem seu fim. O julgamento das 7 igrejas. As 7 igrejas serão julgadas. Todos céticos, ateus, cristãos, indiferentes, mornos, quentes e frios, iremos comparecer diante de um tribunal que será assim composto. Neste tribunal encontra-se o trono de Deus, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, verso 2. Diante desse trono, que é a tribuna do Senhor, e que é o lugar central, onde está toda a palavra de Deus, e onde irá acontecer o desfecho descrito em Apocalipse. Ali não mais se encontrará o trono da graça, mas a tribuna do julgamento. A graça já terá passado. Vamos encontrar a cena de um tribunal. Na cátedra, que é o trono de julgamento, estará sentado o juiz de toda a terra. Ali encontramos um corpo de jurados
que é constituído pelos 24 anciãos, sendo os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. Apocalipse 4, verso 4. Vemos o Novo e o Velho Testamento unido em um só. Encontramos 7 promotores que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, verso 5. Ali se encontram também os assistentes do tribunal, que são os 4 seres viventes. Eles se encontram prontos para executar a sentença do extremo juiz. Lá não mais haverá as 7 igrejas, mas um só santuário. Não haverá pecado, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, verso 22. Vamos, meus irmãos, atentar para o que nos fala essa palavra de Apocalipse. É muito importante, pois, se não seguirmos o que nela está escrito, não vamos encontrar a paz que Jesus nos promete depois de passarmos por essa vida de dor, de sofrimento e de tribulação. Que Deus continue nos falando, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém, meu Senhor.